clube sem liderança, o Bahia não conseguiu substituir o gestor de marketing, o Bahia não conseguiu botar uma pessoa para tocar o futebol, trouxe o João Paulo Sanches está se virando, a ideia do Bahia é trazer 2, só conseguiu trazer 1. O Bahia não consegue trazer jogador. O Cirino foi um exemplo clássico. O ciclo do Cirino foi um exemplo clássico do que é o Bahia hoje. Clássico. Contrata o cara de maneira indevida, um jogador que estava com LCA. Veja como o Bahia pode ser explicado nessa contratação do Cirino. O exemplo da lesão do Cirino estava dentro do Bahia naquele momento. Índio Ramírez. Cássio. Ligamento anterior. Quando a gente falava 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, de que o Bahia tinha que ter cuidado para não repetir os passos do Sport, que acabaram sendo passos em falso e levaram o Sport a um abismo, eu juro que eu imaginava que poderia correr esse risco. Mas eu não imaginava que seria com tamanha semelhança, assim. Seria quase que seguindo os pontinhos. Porque o noticiário do Bahia de 2022, 2021, 2022 é o mesmo noticiário do Sport de 2018, 2019. É o mesmo noticiário, talvez com uma situação financeira ainda só tem uma diferença. Pouco melhor. Não, é melhor nesse momento e só ficará melhor, igual mesmo se o Bahia... Não, mas vou dizer o que é que pode acontecer e aí fica a mesma coisa. Porque o Sport em algum momento estava organizado. Começar a ter jogador entrando na justiça, embora tenha sido um caso excepcional, mas já ter... Tipo, o jogador vai embora, semanas depois, você já tem a notícia que o cara entrou lá, tá pedindo 600 mil, 1 milhão. O Sport começou 600 mil, hoje a Cutman já pede até 20 milhões. O número é esse mesmo, foi o de Richard, né? Então, aí começa a pedir... Não, dinheiro pedir na justiça, treinador, falta de resultado, dívidas. Do que eu analiso, falta uma coisa, que é começar a atrasar os parcelamentos. O Sport, que aí vira uma bola de neve, que até agora o Sport, essa bola de neve só faz aumentar. O Sport atrasou 14 parcelamentos. Não é que o Sport atrasou 14 vezes, não. Eram 14 tipos de parcelamentos diferentes de dívidas tributárias, tudo quanto é dívida do governo federal, municipal, estadual, enfim, previdenciário, o que for. O Sport simplesmente, durante aquela crise, parou de pagar. Começou a direcionar. O Bahia, até onde eu acompanho, isso não aconteceu. Mas no momento que isso acontecer, aí, meu irmão, vira Lagoa Azul. É filme repetido na essência. Mas, até esse momento, do que eu acompanho, para mim, vendo de fora, dos 2 clubes, naturalmente, é a única coisa que eu vejo diferente. Surgiu a notícia aí de que Rossi teria acionado o Bahia, mas o Bahia não foi notificado, mas eu vou esperar confirmar. Mas veja o ciclo de Cirino. Isso. O Bahia tinha o exemplo de Índio Ramírez com lesão no joelho, teve que fazer uma cirurgia, a dificuldade que ele estava tendo para se recuperar. O Bahia contratou o Cirino em setembro. Em setembro, o Bahia já sabia o tamanho da bronca que era uma lesão de ligamento do joelho, porque ele tinha Índio Ramírez parado desde janeiro. Não, em setembro não, Cardoso. Há muito tempo, pô. Antes de setembro. Ele tinha o exemplo de Índio Ramírez ali, mas lesão do ligamento, se tem conhecimento há 20 anos. Mas ele, quando contratou Cirino, foi em setembro. Ou seja, ele tinha ali. Porque, repare, o exemplo de Índio Ramírez, até que ele não pudesse entrar em campo em agosto, a previsão era agosto. Mas aí o pessoal viu que o buraco era mais embaixo, não ia ser agosto. Então, assim, em setembro já estava claro que não era uma lesão tão simples a ponto de sequer você poder fazer uma previsão. Aí o Bahia despeja um salário de mais de 100 mil reais em Marcelo Cirino, pô. O Cirino, é só para a gente entender como é tudo errado, né? Contratou, gastou dinheiro, não ficou na primeira divisão. Quando cai para a segunda divisão, Cirino passa a ser um salário alto para o Bahia. Só que tem contrato. E aí, não encontrou, vai ficar com o Cirino. Quando o Cirino... E aí eu vou abrir o parênteses, foi a hora que eu interrompi. Para mim, Cirino tem todo o direito, e é muito compreensível que ele peça para sair depois do evento do ônibus. Eu não tenho um ai para falar sobre isso. A torcida vai dizer, mas é pretexto, já queria sair. Que seja. Se é pretexto ou não... Deram, né, um pretexto, né? Deram um pretexto para ele. Perfeito. Ele tem um argumento perfeito para não ser questionado em relação a isso. Mas eu falo aqui, Cirino, e além dessa questão do ônibus, já teve o irmão dele que está com problema de polícia em Paraná. Então, um problema sério. Né? Então, o Cirino, ele não estava funcionando, era um peso, e quando ele acena com a possibilidade de sair, o Bahia tem um alívio
de permitir a saída dele, porque o Bahia não tem mais condição de pagar o salário de Cirino. Então veja como é um ciclo. Se não fosse, sem sacanagem, se a gente não conhecesse as pessoas, e eu vou falar aqui de uma maneira muito humana, se eu não soubesse quem é o Guilherme Belintani, quem é o Vitor Ferraz, as figuras humanas dessas pessoas, eu talvez já estivesse dizendo há 3 anos que é uma gestão amadora. Isso que foi feito com o Cirino é coisa de amador. Você não saber o tempo de recuperação de um jogador e botar dinheiro, e amarrar dinheiro, e mobilizar dinheiro nele, sendo que você não tinha liquidez para reforçar. Mas eu acho, Cássio, que independentemente de serem boas pessoas, idôneas, honestas, são amadores, pô. Não, repare. Eu estou dizendo que eu teria dito antes. É que agora eu já não posso mais. E isso já não está conseguindo nem mais me reter essas palavras mais duras. Porque a situação não tem muita defesa, sabe? O Bahia contratou Vinícius, a um salário tão alto que Vinícius teve que ser emprestado para o Goiás. Sabe? O Bahia rasgou dinheiro. Que é a prova maior de amadorismo, isso. Com todo mundo gritando que isso era um absurdo, né? Não teve uma pessoa que dissesse assim, ó, foi bom esse investido em Vinícius aí. Não teve. Fez até um gol agora no Goiás. Mas sabe o que acontece? A forma como lida com crítica, que eu já falei sobre isso também, é uma forma muito ruim. É sempre como se fosse uma afronta, ou alguém que não sabe de nada, e nisso o clube está ficando um deserto. O Bahia é um clube moribundo. As pessoas são infelizes lá dentro, não existe liderança, não existe engajamento, e vai aí, né? As coisas vão acontecendo, os eventos acontecendo e nada muda. Então, Cirino simbolizou essa tristeza que é a gestão de futebol do Bahia, esse amadorismo que é a gestão de futebol do Bahia. O Bahia parece um ambiente produtivo tão ruim que ele é incapaz de tirar o que os profissionais têm de bom a oferecer. Parece mais uma coisa com outro clube, viu? Isso. Mais uma coisa que parece com outro clube aqui que a gente conhece bem. Bora fundir, bora fundir. Chega no Bahia, o profissional. Olha o exemplo do Marco Antônio. Estava no Bahia, mal. Foi o Botafogo. Nossa. Destruiu. Valorizadíssimo. O Botafogo queria pagar por ele. Vem para o Bahia esse jogador que não pode ser titular hoje. Cardoso, Everaldo classificou o América Mineiro nas costas, quarta-feira. Não, peraí. O América tem Patrick, Everaldo, Maidana e Henrique Almeida. Meu irmão, veja só. É impressionante, pô. Assim. E Azevedo, 35 anos depois jogou no Sport. E tem Índio Ramírez. Levou essa galera toda. É o que a gente devia ter feito. O América fez o que Bahia Sport devia ter feito. Só falta Guto ir pra lá, porque aí é nosso treinador em conjunto. Bota Hernani de banco, Hernani atacante, o Broca de banco. Mas é isso, até nisso o Bahia não funciona. Parecem boas contratações, chegam aqui e não rendem. Então, hoje parece que se o Bahia queria simbolizar o momento que está vivendo, se os jogadores queriam demonstrar alguma insatisfação, assim, qualquer viés possível de ser tratado, ele pode ser encaixado no que for o jogo hoje contra o Sport. Sabe? Eu acho, Fred, que você foi muito feliz porque você faz aquilo falando, olha, esse Bahia não ganha de ninguém. É muito importante porque aquilo não tem paixão, né? Você não está apaixonado com a derrota do Bahia. Você está até feliz com a vitória do Sport. Mas aquilo você falando do seu time que acabou de vencer um jogo, quebrar um tabu aos 48 do segundo tempo e dizendo, cara, para ganhar para perder esse jogo pro Exatamente, Sport, porque o Sport não é capaz de fazer isso. O Sport não via sendo capaz de fazer isso contra um time pequeno do estadual. E não era força máxima. O Sport foi muito remendado. Então, assim, o Bahia deixou o Sport jogar e você reflete muito bem no que aconteceu nos minutos antes do terceiro gol. A forma tranquila e absoluta com que o Sport colocou 2-2 no bolso. Isso, exatamente. Não existe. O Sport não joga contra ninguém sem ser tão pressionado. Contra ninguém. Então, realmente, o Bahia tem problemas assim, absurdos e problemas de confiança, Cássio. Que tudo isso passa muito por isso. Problemas de confiança. Como o Bahia não joga a Copa do Brasil, adiou esse problema, ótimo. Ele adia o problema, mas ele vai chegar. Cairia, né? Cairia. Até porque ele é do mesmo pote, tá? Então pegaria um adversário desses que podem complicar. E cairia. O Bahia não ganha do Altos lá dentro. O mesmo aperreio que o Sport passou, que o Fortaleza passou hoje. Não ganha ninguém, pô. O Bahia perdeu 2 vezes até de Alagoinhas. E aí, Cardoso,
Tem uma coisa que é relacionada à confiança, que aí vira um grande problema para o Bahia. Isso a gente debate segunda-feira, num programa em que a gente fale sobre. Segunda-feira a gente faz um Power Rank, se você puder chegar. Mas vou deixar só jogar o debate para a gente aprofundar na segunda. Que é o seguinte: ao que tudo indica, o Bahia não vai ter por onde voltar. Ele deve entrar na Série B ainda com a confiança abalada no chão. Porque não vai classificar no Baiano, dificilmente classifica no Baiano, e ficou com uma situação muito difícil na Copa do Nordeste. No Baiano, o Bahia não pode nem se dar o tipo, tô fora e agora, porque tem um riscozinho ali que tem um riscozinho ali na tabela de acontecer uma coisinha chata, viu? Não é desprezível, não. Cai em 2? Não, o regulamento é maluco. O que acontece? Na prática, o regulamento rebaixa o último. Só que o penúltimo também será rebaixado se a segunda divisão. Vê que loucura. O penúltimo só será rebaixado se tiver 10 times na segunda divisão. E aí, cá pra nós, meu. Veja só, se tiver 9 times, eu acho que o Vitória monta um. A turma arruma um. Se o Vitória disser, meu, joga aí, vai ter 10. Lá é o fundo retrô lá. Porque a galera deixaria passar essa porta. O retrobar. Não vai ter isso no Baiano e não vai ter isso. É provável que seja eliminado na Copa do Nordeste. É possível. É difícil, Se o Náutico ganhar de Sergipe amanhã, é um resultado muito natural, né? Muito natural. O Bahia tem um jogo muito ganhável na última rodada, vai fazer os 3 pontos, mas não dependerá dele. O Náutico vai jogar contra o restante do grupo. CRB pega quem? O CRB ainda tem um Atlético. O CRB pega o Fortaleza. Mas ele tem um jogo a menos. Mas tem um Atlético para fazer um jogo. O Atlético está férias da Copa do Nordeste. Quer jogar Campeonato Baiano. O Bahia hoje praticamente encaminhou sua eliminação também na Copa do Nordeste. Será fora da curva se o Bahia conseguir essa classificação aí, pelo cenário que a gente tem pela frente. E, velho, assim, vai. Rebaixamento é foda. A verdade é essa. Rebaixamento. Ninguém está preparado. A gente debate muito isso com os cearenses, né, que estão vivendo. Ninguém está preparado para o rebaixamento. O Sport, né, esse rebaixamento não afeta. E olha que o Sport está fodido. Não afetou tanto moralmente o Sport, porque o rebaixamento que maltratou o Sport é o de 18. De lá para cá, o Sport é um time muito menor. O Sport encolheu. Esperava em 21 já. Em 20, imagina o Bahia, que já está mal, consegue passar, consegue subir esse ano, cai de novo, já não é sentido do mesmo jeito, já é a crise acumulada. Então, o Eldorado do Bahia foi outro. O Sport não saiu do espiral. O Sport subiu, ficou um ano, caiu e não saiu do espiral, pô. É o tempo todo de cabeça baixa, jogando fechado, pegando os times menores que o Sport fora de casa e tendo que jogar no absoluto desespero. É uma reorganização total que talvez daqui a 3, 4, 5 anos mude. Mas demora a voltar, né? É um processo desgastante, corrosivo. Né? E olha que o Sport voltou no primeiro ano, viu?